Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Pulso Regional, com o jornalista Jadir Zimmermann. Olá, estamos de volta com mais um podcast Pulso Regional. Um destes vários quadros de podcast que você tem na programação aqui nas plataformas do Preto no Branco. E o Pulso Regional, você já sabe, trata de questões políticas da nossa região, do oeste do Paraná. E hoje eu tenho a satisfação de receber uma liderança do município de Toledo, aqui vizinho de Cascavel, o Rodrigo Prisnitz, que é pré-candidato a vereador pelo PT, pela Federação Brasil da Esperança, no município de Toledo. Rodrigo, uma satisfação recebê-lo aqui no Preto no Branco, no Pulso Regional. Jadir, eu que fico feliz pelo convite, acompanho sempre que posso, a maioria das vezes assisto e tiro muitas lições do programa, porque vocês tratam de assuntos mais variados, mas de grande importância para a nossa região. Legal, Rodrigo. Você está se aventurando numa área que você conhece bem já, trata de política há muitos anos, mas pela vez primeira o Rodrigo vai pôr a cara a tapa, vai se colocar como candidato a vereador em Toledo. Por que você decidiu sair dos bastidores para ir para a linha de frente? Olha, eu tenho dito para os meus companheiros, correligionários, que é uma experiência nova, Jadir, para mim, me colocar à frente como candidato. Sempre tive mesmo nos bastidores, coordenei campanhas desde 1996 e participei ativamente da militância, não só em campanha eleitoral, mas em todas as outras lutas da classe trabalhadora estive presente. E nesse momento eu fiz esse esforço pelo apelo de alguns companheiros que andam comigo há muito tempo, para que eu colocasse o nome à disposição, mas também porque eu via que era necessário construir chapas fortes. Não apenas uma chapa da nossa federação, mas chapas fortes para pensar num projeto maior para a cidade. E para construir chapas fortes, você tem que dar o exemplo. Por isso eu me coloquei como pré-candidato, num primeiro momento já, para atrair os companheiros e as companheiras a participarem da construção dessas chapas. E eu estou muito feliz nesse momento, porque a gente fez a nossa convenção e a convenção foi um sucesso. Nós lançamos 32 pré-candidatos e pré-candidatas e uma chapa completa com a professora Neuci e o João Moacir encabeçando. Para a majoritária, né? Para a majoritária, prefeita e vice. Federação o máximo de candidatos em Toledo é? 20. 20. Então nós temos uma chapa com 20. Uma de 20 que é da Federação. Federação PT, Brasil da Esperança. PV e PCdoB. Isso. E a outra é PSOL Rede. Outra federação. Outra federação com 12 candidatos. 12 candidatos. Então, esse é um marco que eu vejo para mim do diálogo e da construção que a gente fez. Veja só, em 2016 o PT saiu sozinho, com uma chapa pequena de candidatos, não conseguimos fazer a legenda. Em 2020 saímos sozinhos, isolados também, com uma chapa pequena, mas conseguimos ali já eleger o vereador, que foi o ex-deputado estadual e agora deputado federal, o Welter, né? Mas sempre isolados. E esse momento de 2024 ele é muito diferente desses últimos 8 anos por conta dessa construção dessa aliança muito forte entre as forças de centro-esquerda em Toledo. Nós estamos em 6 partidos. PT, PV, PCdoB na Federação Brasil da Esperança, PSOL e Rede na federação deles, mais o PSB. Então o PSB também está junto. Está junto também. É um momento bem diferente da política em Toledo, onde as forças de centro-esquerda, as forças populares, se uniram em torno de um projeto, tendo a professora Neuci como pré-candidata a prefeita e agora o anúncio, a decisão já em convenção do João Moacir como candidato a vice-prefeito. O João Moacir, que é presidente do sindicato com a maior base de trabalhadores da região de Toledo. Rodrigo, a federação, como é que está em Toledo? Como é que foi a construção disso? A gente sabe de alguns municípios em que a coisa não foi tão pacífica, outros foi mais tranquila. Como é que foi em Toledo a federação? Porque é uma coisa de cima para baixo. Foi costurado lá para a eleição do Lula, lá atrás, e vale, no mínimo, por 4 anos. Então, é como se fosse um partido só. Como é que foi essa questão de diálogo com o do PT, com o PV, com o PCdoB?
Então, com o PV, nós tínhamos uma relação já política construída com a antiga direção. E quando chegou o momento de fechar a janela partidária, o presidente resolveu deixar o PV e ir para outro partido. E, ao mesmo tempo que aconteceu isso, a presidenta, uma liderança jovem já constituída em Toledo, que já foi candidata a vereadora, que era a Jennifer Teixeira, pediu para participar do PV. E a gente já vinha conversando com ela e com o grupo dela há muito tempo. Queríamos trazê-la para o PT. Mas como ficou vazio no PV, nós entendemos de comum acordo que seria interessante a gente fortalecer o PV na federação. Então a Jennifer assumiu a presidência do PV e hoje o PV tem 5 pré-candidatos indicados na federação. É a Jennifer, a Lucinéia, o Índio, o senhor Ivan e o Jefferson, psicólogo. São 5 candidatos e candidatas do PV. E a nossa relação é a melhor possível, porque desde o primeiro momento nós estabelecemos que a federação ia funcionar como um partido irmão, ou seja, ninguém ia ter privilégios sobre outros dentro da federação. Todos iam ser tratados iguais então isso propiciou um respeito muito grande e a nossa convivência é muito boa, muito boa. A gente consegue aglutinar, somar e melhorar o nosso desempenho, com certeza. E o PCdoB? O PCdoB se constituiu há pouco tempo. O companheiro Moacir Campos é o presidente do PCdoB. Ele já foi filiado antigo ao PCdoB, estava conosco no PT e voltou a participar do PCdoB para assumir a direção. Mas não tem candidatos e candidatas em Toledo. Tá. Só então o PT e o PV que vão lançar isso. Os 22. 20 candidatos. Os 20 candidatos da federação. Isso. Rodrigo, você... a tua relação política é muito próxima com o deputado federal Elton Velter. Você já trabalhou com ele na época que ele foi vereador, a primeira vez, trabalhou no sentido político, que eu quero dizer, foi vereador a primeira vez em Toledo, depois ele se elegeu deputado estadual, aí ele ficou fora um tempo, voltou a se eleger vereador em Toledo e agora, há 2 anos, conseguiu se eleger deputado federal e você, inclusive, vinha integrando a equipe, Sim. A equipe de trabalho do Velter. Como que é essa relação? Como que começou essa relação tua com o Velter? O Velter que é um político bem conhecido regionalmente. Sim. Olha, a minha participação na política, eu posso dizer que ela vem de berço, né? Meus familiares sempre foram muito participantes da vida pública nos municípios em que moram, Toledo, Marechal Rondon, né? Então, meu interesse foi logo despertado pela atuação do meu pai, dos meus tios, das minhas tias, né? Do meu avô. E logo eu entrei no movimento estudantil, participei do movimento estudantil, e quando eu assinei pela primeira vez a minha carteira de trabalhador, eu logo me sindicalizei. Então, eu sempre participei da luta política. E em Toledo, a liderança que se destacou logo no primeiro mandato como vereador foi o Velter. Nós já tínhamos uma amizade assim, do futebol, de ser amigo da família e estar próximo, né? E então eu fui me aproximando do Velter e nós construímos uma relação sólida de amizade, de companheirismo e de fidelidade, né? Então, desde 1998, eu estou junto com o Velter em todas as campanhas que nós participamos e nas lutas de classe que a gente também faz fora do ano de eleição. Então, ajudei ele a se reeleger vereador no segundo mandato dele. No primeiro eu não apoiei ele, eu apoiei um professor chamado Wilibaldo Faiden, em 1996, que era meu professor e uma pessoa que eu gostava muito. Mas na reeleição do Velter eu vi pela atuação dele de fiscalização ao governo municipal da época, como ele atuava, como ele agregava coletivamente, como ele ajudou a construir a própria chapa que ele depois foi candidato de novo a vereador, na construção de lideranças, eu vi que ele era uma liderança que valia a pena você fortalecer. E, dito e feito, ele se reelegeu vereador, depois se elegeu deputado estadual e teve 3 mandatos de deputado estadual, sempre construindo lideranças novas, não só no município de Toledo, mas em toda a região oeste e outras regiões do Paraná. Então, a gente tem essa relação muito próxima mesmo, a gente é amigo acima de tudo, então, tanto é que eu acho que eu nunca recebi convite de ninguém para ir
para o outro lado político por conta dessa relação que a gente tem, que é muito próxima. O Welter, ele é um dos poucos líderes do PT aqui no oeste do Paraná que se destacou, né? Você veja, aqui em Cascavel nós temos o professor Lemos, já há muitos anos na lida, né? Tivemos uma época de Medianeira, o Colombo, Irineu Colombo, mas fora estes, o mais próximo aqui, se eu não me engano, é o Zeca Dirceu, de Cruzeiro do Oeste, sim, né? De atuação. O Oeste, o campo de esquerda no Oeste, principalmente o PT, sempre foi muito forte aqui. Né? Veja que a gente elegeu Colombo deputado federal, ele tinha sido já deputado estadual 2 vezes, então ele teve 3 mandatos, né? Hoje está no PTI, inclusive. Ele está no PTI. Um belíssimo trabalho lá com o doutor Enio Verri, né? Nós tivemos o Vitor Assi, deputado federal, lá de Foz do Iguaçu. Verdade. Né? Nós tivemos o Hernani Pudel, deputado estadual. De Cascavel. Né? Inclusive, uma das dobradinhas mais importantes que a gente teve na eleição do Welter foi quando a gente dobrou com o Hernani, né? Fez um bom trabalho, com o Colombo também. Então, assim, o PT sempre teve um bom desempenho. E sem falar do professor Lemos, que é o deputado que faz votos em todos os municípios do Paraná. Né? Então, acho que o Oeste se identifica, sim, com política de esquerda. E essa polarização que ocorreu nos últimos anos prejudicou o PT na nossa região? Porque você veja, tem uma região ali no entorno de Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Maripá, Mercedes, Quatro Pontes. É uma região que o Bolsonaro fez números recordes de votação a nível nacional, inclusive. Apareceu um desses municípios que eu citei, eu não lembro qual, foi o segundo do país mais bolsonarista na eleição de 2022. A que se deve a população, ao eleitor, comprar tanta essa fidelização e esse fervor pelo Bolsonaro, ao mesmo tempo contrário ao PT? Eu acho que o principal fator foi que esse grupo que apoia esse ex-presidente, ou seja, que articulava a política desse ex-presidente, foi muito eficiente em aprender as novas técnicas de comunicação, as novas ferramentas de comunicação. Eu não tenho o menor problema em reconhecer que eles foram muito eficientes em dominar as redes sociais. E aí tem um outro detalhe: dominar a rede social não é tudo. Dominar a rede social com um discurso fácil de entender, mesmo que ele seja mentiroso. Então você pega e lança lá uma fake news, uma mentira no WhatsApp, falando do banheiro unissex. Você espanta as pessoas, deixa elas com medo, e o medo cria ódio e raiva. Então eu tenho certeza que essa diferença eleitoral ela foi plantada através do ódio, da raiva e do medo. Né? Então as pessoas se assustam com uma coisa que não existe e esquecem do problema que existe. O problema que existe, que a gente tem, é que a gente enfrenta sempre dificuldades em determinadas áreas que precisa se agir para elas. E quando você tem a figura do ódio e do medo, a pessoa não olha para aquele problema real existente. Ela presta atenção apenas nessa que lhe desperta o maior medo. Então, por exemplo, nós temos um discurso que foi sendo criado lá nos anos 2000 para espantar as pessoas, dizendo que toda a nossa região seria área indígena. E hoje você dificilmente consegue conversar com alguém para dizer que isso não é verdade. Por quê? Porque de uma pequena verdade se transforma numa grande mentira. Existe conflito por terras indígenas na região oeste, mas nunca esteve colocado em lugar nenhum que toda a nossa região seria demarcada. O que aconteceu? Deu medo no cara que tem um alqueire, pensando que ele ia perder a área dele. O outro que tem 2, o outro que tem 5, ou que tem 50. Isso nunca existiu. E uma pequena verdade, que é o conflito agrário, se transforma numa grande mentira que põe medo em toda a população. Rodrigo, voltando ao Welter, você, obviamente, com todo esse tempo, desde 98, andando lado a lado com ele, junto com ele, com certeza agora você pega esse trilho aí, já sabe quais são as lideranças, que pessoas procurar para ter sucesso na sua eleição para vereador. Olha, isso com certeza dá para a gente uma bagagem que é muito importante, muito boa. Um tempo desse de militância, você conhece muita gente, você angaria muitos apoios. No entanto, a eleição do vereador,
para mim, é a eleição mais difícil que Com existe. certeza. Porque é a eleição que você tem até irmão concorrendo com você em outra chapa, em outro partido. Você já viu muito disso, Sim, né? sim. Então é uma eleição muito difícil. E pelo fato de eu ter ajudado a construir as nossas duas chapas também, isso não me coloca como vantagem, me coloca até como uma situação que me puxa um pouco, porque Não é o preferido. muitas lideranças que estão candidatas, se eu deixasse outra pessoa construir a chapa, eu iria ter conversado com elas para estar comigo na minha campanha. Mas elas estão lá candidatas, concorrendo comigo e somando comigo na nossa chapa. Então, isso também me dá uma condição de que... tem uma frase que eu gosto de falar: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, eu sempre tive, sim, uma abertura muito grande dentro do PT para poder aprender, para estudar, para ter espaços onde eu podia me aperfeiçoar, e isso tudo vai sendo cobrado da gente ao longo da vida, né? Então, eu acho que eu não me sinto um privilegiado, não. Eu vou concorrer com meus companheiros e vou somar com eles. Certo. Qual é a previsão de votos necessários para fazer um vereador em Toledo, a níveis de legenda? A legenda deve ficar em torno de 4.200 votos. 4.200 para cada votos. vaga. Para cada vaga. A matemática depois é diferente. Claro, né? é os 80%, né? Tem os 80%, tem as sobras. Sim. Então tem uma conta diferente. Mas o planejamento de vocês, da federação, é fazer uma vaga direta ou estão jogando nos 80%? Nós vamos fazer 2 vagas com certeza. Dentro da nossa matemática, nós vamos fazer 2 vereadores 2 com vereadores. certeza. 2. Um direto e um na sobra. Não, nós vamos fazer 2. 2? Nós vamos brigar pelo terceiro. Na Tá. matemática, que eu estudo muito bem, há muitos anos isso, para ver quantas vagas cada partido tem potencial de fazer, eu diria para você que tem 4 chapas em Toledo, das 14, 13 ou 14 que vão disputar, que estão na corrida para fazer 3 vereadores. E duvido alguma chapa que vai fazer 4. Acho difícil. Talvez tenha uma legenda que eu nem vou citar, bem equilibrado. Talvez uma legenda que eu não vou citar, porque eu não vou também fazer propaganda para outros, né? Uma legenda pode fazer de repente 4. E as outras vão brigar por 3. Então, são 19 vereadores. São 19 vereadores. 4 vão brigar para fazer 3, mas nem todos vão fazer os 3. Então, nós estamos no páreo dessa disputa por 3 ou até 4, dependendo muito do desempenho que nós vamos ter com a nossa chapa majoritária, que eu estou vendo que está sendo muito bem aceita. Toledo para majoritária são 3 chapas, 3 né? chapas. 3 chapas. Um é o atual prefeito, o Beto Luniti, o outro é o do PP, fugiu a memória, me ajude, é o engenheiro Costenaro. Arquiteto, né? Arquiteto Costenaro. Arquiteto Costenaro. E a outra candidata é a Neuci Welter. Professora Neuci. Professora Neuci, esse é o nome de campanha? Vai ser esse o nome. Professora Neuci, do PT, da federação. Uma coisa que me chama a atenção, a presença da mulher no PT, o espaço que o PT vem ocupando. Você veja, aqui em Cascavel nós temos a professora Lília, candidata com uma vice-mulher também. Uhum. Em Toledo, uma mulher, Neuci. Em Corbélia, PT também com mulher, né? Sim. Uhum. Tem mais algum lugar aqui próximo? Boa Vista da Aparecida. Boa Vista Aparecida também mulher. Assis Chateaubriand, eu não tenho a notícia ainda, mas parece que a professora Marisa também, mulher candidata. Então, você veja só, enquanto que em outros partidos você não vê essa, no geral, são poucos os casos, né? Por que no PT a mulher parece que tem mais espaço? Eu acho que é da natureza do PT, né? Nós temos no nosso estatuto, para você ter uma ideia, uma cláusula que diz que tanto a direção partidária, quanto os congressos internos, quanto as candidaturas proporcionais, é 50% a 50%. Na federação é diferente porque o estatuto do PV e do PCdoB não contemplavam 50%, então manteve o que a lei eleitoral fala, que é 30%. Mas para você ter uma ideia, na chapa do PT com o PV, nós teríamos uma cota de 6 mulheres, que é muito difícil encontrar candidatura feminina e tal. Nós temos 7 mulheres na nossa... Talvez é a única partido ou federação que vai ter 7 mulheres. A maioria vai ficar com 6 ou menos. Então, veja, acho que é da natureza. É interessante que em Marechal Cândido Rondon, porque eu moro lá,
a federação tem 10 candidatos a proporcional, são 5 mulheres, exatamente a metade. 50%. 50%. Veja, fantástico. E no PT, se não me engano, são 3 mulheres e 2 homens. Exatamente. Tem mais mulheres do que homens. Então, assim, eu acho que é da natureza do PT empoderar as mulheres. Nós sabemos que para a mulher fazer política é muito diferente do que para o homem fazer. Até porque ainda, infelizmente, a política é um mundo muito masculino, muito bruto. E mais bruto ainda com as mulheres, né? A gente vê muito assédio, acontecer muitos casos de violência política contra as mulheres. Nos parlamentos acontece. Sim, sim. Mulher está lá falando um discurso, homens interrompem, fazem todo tipo de violência. Né? Então, para a mulher é difícil no Tribunal em todos de os Justiça ambientes. nós tivemos Sim. uma situação de um desembargador muito infeliz numa fala há poucos dias. Veja isso. Então, eu acho que cabe assim um trabalho de formiguinha, de dia a dia, de capacitar e dar espaço, dar oportunidade para lideranças femininas. Veja que na nossa chapa, agora atual, vai concorrer também a nossa primeira vereadora do PT em Toledo, que é a Florinda Oliveira. Ela foi vereadora já, foi um belíssimo mandato. E então, assim, a gente tem essa tradição de ter lideranças femininas bem consolidadas. Certo. Agora, falando em liderança feminina, você estava falando, eu acabei te interrompendo, sobre a campanha da Neuci Welter. Você disse que está entusiasmado com a campanha majoritária. Muito Por quê? entusiasmado. O que você está sentindo? Olha, Toledo, apesar do resultado eleitoral das últimas 2, 3 eleições, não é uma cidade que você pode falar que é conservadora. Toledo é uma cidade revolucionária em vários aspectos. Como assim? Olha, Toledo tem um dos primeiros teatros construídos na região, para abrigar a cultura na região oeste. É verdade. Um belo teatro, inclusive. E foi rápido, inclusive. Cascavel levou 20 anos. Sim, Rondon está indo para tá parado lá 16, ainda. né? Então veja só prestando atenção nisso já começa a ver. Toledo tem 2 universidades federais, uma universidade estadual e mais umas 5 ou 6 particulares, todas muito fortes, muito boas, transformando Toledo num polo universitário. Vem gente do Brasil inteiro estudar em Toledo. Então é um polo universitário. Toledo é revolucionário, foi em Toledo que começou as microbacias nas nossas lavouras depois da mecanização. Foi lá em Toledo que começou com um governo popular e comunitário do seu Albino Corazza. Então Toledo não é isso que falam por conta do resultado de 2 eleições. Toledo é uma cidade inovadora e a gente está trazendo no bojo do nosso programa de governo propostas inovadoras e resgates necessários a serem feitos. Por isso que eu estou muito contente com o que a gente está falando para a população e com o desempenho dos nossos candidatos, tanto da professora Neuci quanto do João Moacir. Toledo também teve um domínio político de um grupo por muitos anos. Né? Nas gestões municipais. Nas gestões municipais, exatamente. Tivemos 8 anos do Derli Deunin, depois 8 anos do Scavinato, tivemos um ano ainda ali no meio do Beto Lunit. O Beto Lunit, que foi opositor, mas aí já perdeu a eleição seguinte para o Lúcio Demarque. Como que se rompe, de repente, um ciclo desse? Você tem agora novamente o PP tentando criar uma liderança nova. Como que se rompe um ciclo desse aqui numa cidade que tem a tradição de ser de um lado político em termos de eleições municipais? Eu gosto de pensar Toledo para refletir sobre o momento eleitoral de agora, pensando pelo menos a partir da redemocratização do país. 89 para cá. 82 eu vou colocar. 82. Porque em 82, com a eleição do seu Albino Corazza, Toledo experimentou realmente um governo bastante revolucionário. Ele teve um mandato de 6 anos, então teve tempo também para poder... Ele era PDT, né? Não, ele era do MDB. MDB. Em 82. Ele era do MDB e ele fez um governo realmente revolucionário. Tinha uma Câmara Municipal muito capaz. Até hoje se fala, quando você conversa com os analistas políticos, com o pessoal que gosta de comentar, que aquela Câmara de 82 a 88 foi uma das melhores câmaras municipais que Toledo já teve. Porque os vereadores que estavam lá eles eram propositores de boas políticas públicas. O governo tinha vontade de fazer e a Câmara acabava acompanhando. Mesmo que houvesse embates, né?
entre direita e esquerda, que isso nunca Certo. deixou de acontecer, havia a qualidade dos homens, não tinha mulher na Câmara naquela época, dos vereadores que estavam lá, era muito boa e propiciou para o prefeito também ter sucesso na sua gestão. Então, de lá para cá, houve brigas internas dentro dos grupos. E aconteceu que o grupo do PP se consolidou em 4 mandatos, né? Um pouco com a habilidade política, outro pouco com a sorte. Eles conseguiram dividir os adversários deles em alguns momentos, né? Então isso é contar com a sorte também. Mas foi interrompido esse período deles quando a gente fez um grande conselho de partidos, que era o que nós chamávamos na época, e a gente venceu as eleições em 2012. Né? Infelizmente, depois acabamos, durante o governo, não nos entendendo muito bem por conta das práticas do próprio governo e houve um afastamento. Certo. Isso. Qual que é a sua... Você falou em legislatura de 82 a 88, que é muito Lembrada, né? lembrada. Qual que é a avaliação que você faz da atual legislatura de Toledo? Eu acho que o debate é fraco. Fraco. Muito fraco. Eu acho que se propõe muito pouco em termos de iniciativa, de inovação, de pensar política pública, que coloque a cidade a serviço das pessoas que nela moram. Eu acho que o pessoal ali discute muita coisa relacionada ao sexo dos anjos e pouca coisa relacionada ao que melhora de fato a vida das pessoas. Então a gente discute só o problema que já existe, não discute a solução lá naquela Câmara. Então acho que ela pode ficar bem melhor. E você faz essa análise de forma genérica mesmo, não tem ninguém que se salva ali. Eu acho que tem alguns perfis, não, isso seria exagero, né? Mas eu acho que assim, quando o tom do debate é puxado por alguém que tem mais amplitude, ele acaba silenciando os temas importantes. Então sobe alguém lá fazendo na tribuna um discurso um pouco odioso com relação à questão da política nacional e ele deixa opaco todo o resto, ele prevalece, sabe? O discurso raivoso, o ódio, a cisania, ela é prejudicial ao debate, porque você inibe as pessoas de participarem. Vamos imaginar o Rodrigo eleito a partir de 1º de janeiro. O que de diferente que propõe para a Câmara de Vereadores em Toledo? Olha, muita gente confunde o papel do vereador. Acho que o vereador não pode executar as coisas. Na verdade, o vereador consegue sim, só que ele precisa ter articulação política para fazer o convencimento de que aquela ideia é boa. E tem que provar para as pessoas que aquela ideia é boa. Então, acho que a primeira coisa que a próxima Câmara de Vereadores tem que fazer é olhar para a cidade e ver de que maneira que a Câmara vai colaborar. Aí, o vereador ou a vereadora pode levar para o debate as suas ideias. Eu tenho trabalhado e estudado um tema que eu acho que é relevante e revolucionário ao mesmo tempo, que é o do transporte público gratuito. Eu estou estudando esse tema. Eu já vi que no Brasil, em mais de 100 municípios, já existe essa prática. E daí eu estou estudando quais são os efeitos que essa prática faz. Então, o que eu já identifiquei? Tem exemplos ótimos. Paranaguá, por exemplo, no Paraná, implantou em 2022 e já conseguiu verificar que a gratuidade no transporte diminuiu o fluxo de veículos, melhorou o trânsito e reduziu em 40% o número de acidentes de trânsito. Olha. Isso é um número considerável. Isso aí tem que aplaudir de pé. Isso é um número que justifica essa política, só por ele, mas tem muita mais coisa. Mas só pelo fato de você registrar uma diminuição dos acidentes nesse número, ela já vale a pena. Imagine a quantidade de pessoas que deixa de chegar na UPA quebrado lá para ocupar espaço de quem precisa fazer um tratamento outro emergencial. Imagine o número de vidas que está salvando. Então, só por aí já vale a pena essa política. E eu acho que ela é revolucionária porque ela distribui renda ao ponto que o trabalhador, que hoje precisa pagar um valor X para se locomover na cidade, ele vai poder ter a mobilidade dele garantida em todos os aspectos. Ou seja, vai ter mais acesso à saúde. Tem gente que deixa de ir fazer um exame do outro lado da cidade porque não tem o dinheirinho para pagar a passagem, Jadir. Então, Quanto custa, você sabe me dizer, a passagem de ônibus em Toledo hoje? As pessoas pensam que é R$ 3,50. Isso eu gostaria de falar com quem está me assistindo aqui agora. Você pensa que é R$ 3,50, mas o valor da passagem de ônibus em Toledo hoje é de R$ 13,30. Por quê? Você paga R$ 3,50 e a prefeitura paga mais R$ 9,80. O complemento. Subsídio, certo? Então, ou seja,
75%, 75% do valor da passagem hoje já é subsidiado pela prefeitura, viu, gente? Então, assim, para dar a gratuidade total, não falta muito. Porém, eu acho que isso não é tão simples, essa conta não é tão simples. Porque se você pegar R$ 13,30 por passagem e você chamar um Uber, eu moro no Jardim Porto Alegre, se eu chamar um Uber do Jardim Porto Alegre e pedir para ele me levar até o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, lá no Panorama, que é do outro lado da cidade, vai custar R$ 13. Provavelmente. Então, alguma coisa está errada nessa planilha aí que dá esse custo, certo? Uma delas pode ser o número de usuários que está muito pequeno. E nas cidades onde é necessário o transporte público, a gente precisa ampliar o número de pessoas que utilizam o ônibus para baratear o sistema. Você tem ideia de quantas pessoas em Toledo que hoje utilizam ou que necessitam do transporte público urbano? Olha, veja só, o transporte público em Toledo ele é caro e ele não é vantajoso para o trabalhador. Tem um trabalhador que precisa passar 3 horas dentro de um ônibus numa cidade de 150 mil habitantes. Numa cidade, é muito tempo, Nossa, Jadir. dá para quase atravessar a cidade a pé. Sim, dá para quase ir a pé, porque entre sair da casa dele e chegar onde ele quer chegar, ele tem que trocar de ônibus. O trânsito não tá ruim, tá muito veículo, muito carro, muita moto, tá difícil. Então, muitas pessoas deixam de usar o transporte público por conta do tempo. E vamos falar uma coisa muito séria agora. Toledo é uma cidade que a jornada de trabalho, a maioria dos empregos é uma jornada de 6x1. O que quer dizer isso? O cabra trabalha 6 dias por semana, tem só o domingo para folgar. E, além de tudo, ele vai se sujeitar a ficar 1h30, 2 horas dentro do ônibus para ir e depois para voltar do trabalho. Então, não vai usar o ônibus, vai preferir a motoca, vai preferir o carro. E isso gera acidente, isso gera poluição, despesa para ele, poluição. Então, as pessoas em Toledo não são incentivadas a usar o transporte público. A gente acha que não só com a gratuidade, que tem que mexer na cultura, né? Na cultura, e também tem que melhorar o serviço. Toledo tem ponto de ônibus que não tem cobertura. Como é que tu vai ficar num dia de chuva esperando o ônibus para ir para a escola, para ir para o trabalho? Não dá. Então, você tem que melhorar a estrutura para oferecer um bom serviço. Na concessão, estava até agora há pouco, os ônibus podiam ter até 10 anos. 30 dias aí, as pessoas sabem, 2 ônibus incendiários em Toledo. Porque se trata de ônibus velho, já não serve. Manutenção precária. Isso. Em Maricá, onde eu fui conhecer o sistema de transporte gratuito, a empresa pública que toca lá o sistema, os ônibus podem ter no máximo 5 anos. Tem ar-condicionado, todos com ar-condicionado funcionando, e tem câmara de vigilância, que é muito importante para a segurança, principalmente a segurança das mulheres, porque as mulheres sofrem dentro do ônibus também. Tem muita mulher que deixa de usar o ônibus porque sofre assédio de passageiro. Isso. Tem muito problema assim também. Rodrigo, nós falamos aí de uma questão pontual, que é o transporte público. Na sua avaliação, qual que é a principal carência do município de Toledo hoje? Eu acho que é a distribuição da riqueza que Toledo produz. Toledo é constantemente nomeada e constantemente glorificada por ser a capital do agronegócio e do maior PIB agropecuário do Paraná. No entanto, a nossa população nem sempre consegue desfrutar dessa riqueza. A gente fica muito feliz com esse título, porque é uma cidade de gente trabalhadora, no campo e na cidade, que é uma cidade industrializada, mas esses benefícios dessa riqueza não estão chegando nas pessoas. Toledo paga mal os seus trabalhadores e exige muito, porque os trabalhadores fazerem essa jornada de 6x1, que dia que você vai poder fazer um lazer, aproveitar a sua família? Para mim é bíblico isso de a gente poder dar atenção para a família. Se você trabalha 6 dias por semana e folga só um, você não faz nada, você não vai no teatro, você não vai no parque, você não usufrui da cidade. Então, eu acho que Toledo carece de dar também a quem construiu essa riqueza, todas as pessoas da cidade, usufruir dessa riqueza. É tudo muito bacana, mas o que o Rodrigo pode fazer para mudar essa realidade se for eleito vereador? Olha, eu acho que o segredo da vereança não está no pequeno favor que os vereadores costumam fazer para as pessoas. Eu acho que o segredo da mudança está em conhecer as leis.
E a principal lei que um vereador analisa e vota é a lei orçamentária. Primeiro é o PPA, que vai traçar o planejamento da cidade nos próximos 4 anos, mas a lei orçamentária é o segredo. É lá que o vereador pode influenciar para que políticas como essas duas que eu citei aqui possam ser efetivamente implantadas. A questão do transporte público, por exemplo, é na Câmara que vai se votar a lei para fazer a gratuidade do serviço, é na Câmara que vai se votar o orçamento que vai dizer de onde sai o recurso para poder financiar cada política, inclusive do transporte gratuito, mas outras também. Né? A gente vê Toledo e tem muitos espaços urbanos que não são aproveitados, Jadir. Toledo é uma cidade grande, uma cidade bonita, mas tem muito espaço urbano que não é aproveitado. Fui conhecer em Maringá o programa de hortas urbanas. Envolve 1.000 e poucas famílias que produzem alimentos em espaços urbanos que são vendidos, comercializados, alimentos saudáveis, não pode pôr veneno. Na política lá é proibido isso. Os terrenos baldio, terreno da prefeitura, espaços embaixo dos linhões de eletricidade, espaço tem. E estão lá virando mato, protegendo gente que faz um furto, mosquito da dengue. A horta urbana é um programa fantástico e Toledo já teve. Já teve implantado, funcionou muito bem e infelizmente foi abandonado. Mas foi no governo do ex-prefeito Coraza também. Veja só por que eu disse que o governo dele foi revolucionário. Lá nos anos 80, depois no segundo governo, no início dos anos 90, tinha. E por que foi abandonado? Dá trabalho? Claro que dá. Você tem que ter assistência técnica. Mas para que serve o orçamento público se não para oferecer bons serviços para a sua população? Você acha que os vereadores de hoje não estão sabendo olhar o PPA, o orçamento? Acho sim. Acho sim. Política para a mulher em Toledo, além de ter tido, falaram assim, ó, nós vamos extinguir o governo atual, vamos extinguir a Secretaria da Mulher e vamos juntar a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Juventude e a Secretaria de Assistência Social numa grande secretaria, que deveria ter tido o nome de Secretaria dos Direitos Humanos, mas como o debate ideológico estava muito pesado, não tiveram nem coragem de botar esse nome na secretaria. Mas vamos lá, botaram tudo num chapéu só de uma secretaria. E colocaram lá que, eliminando o cargo da secretária, que recebia um salário X, teria dinheiro para fazer mais política para a proteção da mulher, para a emancipação da mulher. O orçamento do que seria a Secretaria da Mulher caiu para menos de 1/3. Quem eram os vereadores que estavam na Câmara e não viram isso? Tem que chiar, tem que mexer, tem que fazer emenda, tem que articular as bancadas para não deixar reduzir recursos para uma política dessas. Resultado disso, em Toledo tem mais de 1.000 daquelas restrições de proximidade lá por conta da violência contra a mulher. É uma epidemia de violência contra a mulher. Por quê? Porque se reduziu o trabalho. Né? As medidas protetivas. Tem mais de 1.000 medidas protetivas em atividade. Tem mulher na Câmara? Tem duas. Duas mulheres. Duas mulheres. E nem elas não brigam por esses direitos? Eu acho que elas são tímidas. Não quero julgar o trabalho delas, mas eu acho que elas sofrem também um pouco dessa violência política que eu tenho falado no começo. Você tem citado. Sim, sim. Dificulta. E para mudar isso, como fazer essa questão da violência política, né? Claro, você não é uma candidata mulher, mas eu tenho certeza que também tem que ter essa preocupação, né? Tem. Veja só, eu acabei de citar, né? Na nossa chapa nós temos 7 mulheres pré-candidatas. Na chapa da Rede PSOL tem mais 6, se não me engano. Então, na nossa coligação, nós temos 13 mulheres disputando vagas na Câmara. Eu acho importante a participação delas lá também, mas como é que eu vou te dizer? Não é qualquer pessoa que vai lá e vai defender o direito da mulher e vai brigar por política da mulher. Mas, como eu disse antes, tem 2 mulheres já. Nenhuma delas faz um papel muito claro a respeito disso. Então, nem sempre vai ser uma mulher que vai conseguir propor e aprovar e articular políticas que vão beneficiar as mulheres. É isso que eu digo. Eu acho que as mulheres têm que participar cada vez mais da política. Certo. Cada vez mais. Rodrigo, eu percebo, você falou várias vezes já aqui durante a nossa conversa, lembrou do prefeito Coraza e dos programas que ele implantou. Eu vejo hoje, do modo geral, não necessariamente em Toledo, mas do modo geral, que os prefeitos eles se tornaram meros despachantes e cuidam
tão somente da estrutura pública, recape asfáltico, fazer isso, fazer coisinha ali, manutenção daquilo e tal, compra uma máquina, põe ali para trabalhar, mas não se tem mais projetos de desenvolvimento para as cidades. Uma coisa pensada a longo prazo, que vai mudar, que vai revolucionar. O que está faltando para os políticos de hoje terem um pouquinho mais de criatividade e vislumbrarem, como você citou, da questão da preservação de solos lá atrás, que foi o diferencial para a nossa agricultura aqui na região, a diversificação de culturas também foi revolucionário, porque isso impactou economicamente toda a nossa região. Foi um belo momento de distribuição de renda. Exato. Aquele momento foi um momento de distribuição de renda. Quando o pequeno produtor passou a produzir proteína na sua propriedade, foi um salto de qualidade de vida. Evidentemente. Ali foi uma chave virada. E se viabilizou a pequena propriedade. Mas hoje eu não vejo nenhum prefeito, com raras exceções, ter essa visão de futuro, de projetar a cidade para frente. O que falta? Ousadia. Falta ousadia. Tem que pensar fora da caixa. Sabe? Você não pode ficar bitolado, achar que as coisas sempre foram do jeito que elas foram, porque não é nem verdade e que isso foi assim. Olha quanta coisa mudou na nossa vida nos últimos 30 anos. Eu e você somos de uma geração que viu a informatização acontecer na nossa frente. Nós vimos o que eram os anos 80 e hoje vemos o que nós estamos vivendo. É uma diferença enorme. Então, se a gente ficar pensando dentro de uma bolha, a gente não vai trabalhar com inovação. Tem muita coisa para ser feita. Tanto na questão do planejamento urbano, por exemplo. Veja só, Toledo, cara, uma cidade linda, 160 mil habitantes. No entanto, a cidade está crescendo agora horizontalmente. Ou seja, ela está se expandindo para fora. Aí você vai andar nos novos bairros, a maioria das vias tem de 6 a 8 metros. Quando a gente tinha que estar pensando que Toledo precisa de artérias, porque senão daqui a pouco ninguém consegue andar na cidade, se mover na cidade. Precisa pelo menos uma avenidão ali para... Então isso para mim é ousado, um prefeito que chega e fala, não, vamos conversar com a comunidade. Nós temos em Toledo um quadro de arquitetos e urbanistas que é excepcional. Nós temos 3 conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná em Toledo. Não tem nenhuma outra cidade do interior que tenha 3 no conselho. Nós temos em Toledo um arquiteto urbanista premiado no Brasil todo, que é o meu amigo Enio Perim. Você vai conhecer Lucas do Rio Verde, não sei se você já foi lá vez. Você viu o tamanho das avenidas que eles têm lá? Sim. Aquela cidade vai crescer, aquela cidade vai se transformar numa metrópole um dia. Já tem crescido muito. Eles não vão ter esse problema que nós temos em Toledo, em Cascavel também tem um pouco, mas Cascavel tem melhores acessos. A Avenida Brasil já foi concebida lá atrás. Para isso, nesse conceito. Para isso. Como é que nós vamos fazer a cidade crescer com essas ruas estreitas? Daqui a pouco ninguém consegue sair. O cara ele vai acabar dizendo assim, eu moro em Toledo, mas eu sou cidadão do Panorama, porque eu não consigo sair daqui do Panorama. O ônibus é ruim, o ônibus quebra, pega fogo, a via é estreita, eu fico 2 horas no trânsito, se eu for de carro ou de moto. Então eu sou um cidadão de Toledo, moro em Toledo, mas sou um cidadão do bairro onde eu moro. E uma cidade, ela precisa estar à disposição de todos. A gente precisa fazer as pessoas circularem na cidade, para ela continuar crescendo. Agora, Rodrigo, voltando de novo mais para a questão política, né? Você está buscando uma cadeira na Câmara de Vereadores pelo PT. Toledo tem um deputado federal que é do PT e o presidente da República hoje é do PT. Qual que é a importância do Rodrigo se eleger para fazer essa ponte? Olha, eu creio que qualquer dos meus companheiros e companheiras de chapa pode articular essa ponte, mas essa amizade que eu tenho com o Welter me possibilita pensar coisas maiores. Toledo tem aproveitado o deputado Welter em Brasília? Cara, é o seguinte, eu acho que sim. Nós conseguimos anunciar no primeiro ano de mandato dele a vinda da 3ª instituição federal de ensino para Toledo. Isso é um feito fantástico. Nós temos a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal, na qual eu estudei já. Ela veio para Toledo por intermédio do Welter quando era deputado estadual, junto com o deputado federal Colombo. Depois veio a Universidade Federal com o curso de Medicina para Toledo, também um feito do Welter. E agora vem o Instituto Federal de Educação Tecnológica, o Instituto Federal do Paraná, que vai oferecer cursos técnicos, principalmente para a juventude.
são 25 milhões de reais de investimento do governo federal para fazer essa escola em Toledo. É a terceira instituição de ensino federal pública que a nossa cidade recebe. Você pode procurar, no Paraná, você só vai encontrar Curitiba com 3 instituições federais de ensino. No Brasil, talvez Toledo seja uma das únicas cidades do interior do Brasil que tenha 3 instituições federais de ensino. Só isso valeu o mandato dele. Só que não para por aí. A gente tem feito, quando eu estava no mandato ainda também, agora eu não participo mais, estou exonerado, a gente fez um planejamento para utilizar as emendas que o deputado federal tem para indicar, para melhorar a vida das pessoas. Então a gente socorreu a OESP Bom Jesus, que é o hospital de referência na 20ª Regional de Saúde, que atende gente de Guaíra, de Marechal Rondon, toda a região da 20ª. Sim. Nós atendemos a UPA com recursos, nós atendemos o Hospital Regional, que está começando agora com recursos, né? E investimos recursos que vão realmente fazer a diferença. Em Marechal Rondon, por exemplo, a gente conseguiu fazer a indicação de valores para atender a Associação dos Agricultores Orgânicos, né? A Sempre, que vai receber equipamentos. No ano que vem, vai ter mais um momento de fazer a distribuição de emendas do orçamento que a gente vai olhar para quem não foi atendido ainda, né? Então, se eu tiver a oportunidade de estar na Câmara, eu não quero me limitar só a fazer o papel de um vereador que olha para o próprio umbigo, ou seja, que pensa só na própria cidade. Eu acho que um vereador da cidade de Toledo, um vereador da cidade de Cascavel, ele tem que ser uma referência de articulação regional para trazer investimentos federais, principalmente, para toda a região. Não só de um deputado, mas usar esse deputado para ajudar a articular isso. Grandes políticas, né? Pensar nas duplicações que a gente precisa fazer. Tem que duplicar Marechal Guaíra. Eu acredito nisso, que a gente precisa duplicar Marechal Foz do Iguaçu, lá por dentro. Na região lindeira ali. Na região lindeira. E para isso você tem que ter unidades, tem que ir atrás, tem que fazer tem que consolidar um bloco de lideranças políticas que queiram o desenvolvimento do oeste do Paraná. A gente vê hoje o desenvolvimento que está se criando nesse corredor que acabou de abrir, essa rodovia dupla entre Toledo e Marechal. Está virando um parque industrial à beira de rodovia, todo aquele trecho. Essas duas cidades vão ser mais irmãs ainda. Vão ficar muito próximas. Ficar próximas, e é muito bom para a integração regional. Sim. Agora, você estava falando de buscar outras lideranças. Você também é muito próximo do Enio Verri, né, de Itaipu. Sim. Muito próximo. Então, a Itaipu também, com essa política de expandir as suas relações, seus programas de colaboração para além da região lindeira, pode ser um bom parceiro para Toledo, né? E que o Rodrigo pode ser um porta-voz interessante, né? Olha, você presenciou o dia que o Enio falou para o Welter assim, Welter, você tem muita sorte de contar com o Rodrigo, porque se não fosse para você ter ele na tua equipe para pensar o futuro do teu mandato, com certeza estaria conosco lá na Itaipu. Então, a minha relação com o Enio, né, com o Carbone, que é o diretor logo abaixo dele, com o Zonin, né, com tantas pessoas que estão lá gerindo agora a Itaipu, eu acho que é muito bom para Toledo, né, que eles estejam lá e que sejam meus amigos. Você vê, eu e o Enio fomos do diretório estadual do PT durante 3 mandatos juntos. Então a gente se reunia cada 40 dias, a gente estava junto discutindo política, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui visitar Maringá com o deputado Welter, em 2003, ele já eleito deputado estadual, quem nos recepcionou na frente da prefeitura foi o Enio Verri. Ele era o secretário de administração do José Cláudio, prefeito de Maringá. Então, essa relação ela não é de ontem, é uma relação de quase 30 anos aí de convivência e de respeito mútuo, né? E o doutor Enio é um baita parceiro, é um quadro do PT do Paraná. Ele é doutor, é um cara que olha para o estado do Paraná e pensa a longo prazo, o que a gente precisa fazer para melhorar o nosso estado. Rodrigo, a gente falou bastante de flores, mas agora vamos falar de espinhos. Opa! Eu gosto de espinho. Pode ser da roseira, né? Roseira. Mas nós temos uma situação que é polêmica entre Toledo e Cascavel, que é a possibilidade de instalação numa praça de pedágio. Né? Nesse projeto aí de voltar de privatização das rodovias. E a gente sabe que a ANTT do governo federal
é quem, na verdade, vai absorver essa... É uma rodovia federal e que vai ter essa responsabilidade. Qual o teu temor dessa cobrança cair em cima de você politicamente, de você, do Welter, enfim, das lideranças do PT, do governo federal aqui da região? Meu temor é zero, nenhum. Por quê? Porque eu vou continuar sendo contra. Você é contra, Sou contra essa praça de pedágio? Contra a praça de pedágio, contra a privatização dessa rodovia. Totalmente contra. Por que você é contra? Porque ela foi construída com um recurso público. Eu acredito nas parcerias público-privadas, mas não esse mingau docinho para alguém ganhar Pegar dinheiro. a coisa pronta. Depois que está feito, meu amigo, não precisa passar para a mão de outro, não. Que essa pessoa invista em algo para poder produzir. Se você vai fazer uma fábrica de ração, por exemplo, você vai investir lá, você pode até pegar dinheiro emprestado, mas você vai investir, você vai ter lucro daquela fábrica. Uma estrada, um aeroporto, qualquer obra que seja de uso público, que você vai cobrar para ela ser usada, você também tem que encarar ela como um negócio. Eu não sei por que a gente tem que dar as coisas para quem já tem muito. Que vá construir e cobre pelo uso. Parceria público-privada, para mim, é essa. Essa que o governo dá uma estrutura já pronta e feita para outro, não é parceria, isso aí é presente, é paternalismo, é dar para quem já tem muito. Mas o que fazer para reverter essa situação? Tem que lutar, articular, tem que fazer o que o próprio Lula diz. Vocês têm que reclamar, vocês têm que chamar atenção, puxar a orelha do governo quando necessário. E não é só nessa situação que eu acho que a gente tem que puxar a orelha do governo Lula. Eu votei no Lula a minha vida toda. Mas quando ele faz algo que eu acho que está errado, conforme o meu ponto de vista ou do próprio partido, eu me sinto no direito e tenho esse direito internamente de repreender, sim. E de falar publicamente, às vezes, é necessário. A gente tenta tratar essas coisas internamente, mas às vezes é necessário falar publicamente. Eu estou totalmente contra essa política de entregar o que já está feito para a iniciativa privada ganhar dinheiro. É um risco muito grande. Essa concessão que o Jaime Lerner fez junto com o Fernando Henrique, que vai de Foz a Paranaguá, sangrou o Paraná, atrasou o Paraná. Não só essa, mas todo o anel viário que o Lerner... Sem contar que os projetos, os contratos não foram fizeram. cumpridos. Quem garante que vão fazer agora? E outra, durou 23 anos. Essa agora é de 35. Gente, isso aí, sou totalmente contra esse modelo. E vou continuar contra. Perfeito. Rodrigo, você antes falou da sua ligação familiar com políticos e tal, e até a sua fisionomia é parecida com o Wilmar Prisnitz, ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon. Mas politicamente ele pensa diferente de você, ele é um bolsonarista autêntico. Como vocês administram isso na família? Eu não... Assim, eu tenho o tio Wilmar, por exemplo, como uma referência para mim. Não importa o que ele pensa. E ele foi o primeiro prefeito da redemocratização de Marechal. Foi o primeiro prefeito de Marechal depois da ditadura. Olha, assim, as questões familiares, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa cisania que foi causada aí por esse ódio que ficou na sociedade, separou muitas famílias. Eu confesso para você que eu, em alguns momentos, achei que poderia acontecer muito conosco, né, de separar. Mas eu acho que a gente teve uma condição de pensar primeiro na família e depois na política. Então, se não dava para conversar, a gente não conversava da política. Falava do futebol, falava da vida, da pescaria e tudo mais. Não só com ele, entre a família. Porque eu também vou te dizer uma coisa, viu, Jadir? Quando você está reunido em família, tem assunto muito melhor para conversar do que política, né, cara? Então, acho que não teve problema assim nisso aí, não. E eu admiro muito ele, porque ele teve uma coerência durante o momento que teve mandatos que foi muito importante, né? Certo. Então, se hoje ele tem uma outra opção, eu acho até que não sei se eu concordo contigo que ele está bolsonarista ainda. Não sei. Realmente não tenho como te dizer isso hoje. Faz algum tempo que eu não converso com ele. E assim, na minha família estava assim, né? O meu pai, que falecido há pouco tempo, e o irmão dele também falecido, os dois eram de esquerda. E o tio Wilmar e a minha tia mais à direita. E eles continuaram se visitando, se conversando, se gostando, se abraçando. Então, é isso que as pessoas têm que fazer, né? A política, ela é importante, ela deve existir. A unanimidade, na minha concepção, é burra. Muito burra. Né? É na divergência que você constrói soluções, mas não é necessário brigar. Não precisa ser violento, não precisa exterminar o outro, nada disso. Né?
Rodrigo, a minha pauta está vencida, mas eu quero te deixar à vontade para, se eventualmente alguma coisa que a gente não tenha abordado, que você julgar importante reforçar, fica à vontade. Olha, eu não tenho muito o que dizer agora, porque o momento eleitoral não permite ainda, Sim, né? sim. Então eu vou me dedicar a falar para as pessoas o seguinte, que a eleição municipal é um dos momentos mais importantes da democracia na comunidade que a gente vive. E eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que querem participar desse momento eleitoral, que mantenha a cordialidade, que pensem no bem da cidade, que pensem no bem da sua própria família dos seus vizinhos, conversando sobre política de maneira educada, cordial e construtiva. Eu acho que é importantíssimo isso. Essa violência que a gente vê ultimamente nas eleições, ela não atrai nada de bom. Ela não constrói, ela só destrói. Destrói as relações, destrói política pública, destrói coisas que são muito importantes para todos nós. Então eu queria dizer o seguinte, gente, vamos olhar esse momento e tentar tirar o maior aprendizado possível. Ver quem é que está falando coisa com coisa, quem é que tem proposta que pode realmente ser implementada, quem é que está comprometido com o desenvolvimento da cidade, mas um desenvolvimento democrático que é direcionado a que todas as pessoas possam ter direito à cidade. Acho que isso é fundamental. E pedir para as pessoas prestarem bastante atenção nesse momento, que ele é decisivo para os anos vindouros, não só os próximos 4. A eleição municipal, ela interfere na eleição nacional, ela perdura, os efeitos de uma eleição perduram muito mais do que os 4 anos de mandato de quem vai tomar posse em 1º de janeiro. E desejar muito boa sorte a todos que vão concorrer no oeste do Paraná, no Paraná inteiro. Tenho muitos amigos aí que vão disputar eleições nas cidades vizinhas a Toledo, Cascavel, do Paraná todo. E acho que isso é o que há de melhor, a gente ter essa articulação regional para tentar exigir e trabalhar por conquistas importantes para todos. E desejar paz e sucesso para todo mundo. Beleza, Rodrigo. Parabéns pela coragem de se colocar o seu nome à disposição da comunidade de Toledo para, quiçá, formar a próxima legislatura de 2025 a 28. Desejo sucesso também para ti na jornada, na campanha que começa semana que vem, sim, oficialmente. Se fosse daqui a 2 semanas, você podia pedir o voto. Hoje você não pode pedir o voto, porque a legislação não permite. Mas eu gostaria de fazer um convite às pessoas, se você me permitir também. Claro. No dia 14, às 22 horas, a partir das 22 horas, 14 de agosto agora, vai ter o debate na TV Tarobá. Não sei se eu poderia usar esse espaço para convidar. Claro, com certeza. Eu gostaria de convidar todos os munícipes de Toledo para assistir esse primeiro debate, que vai ser muito interessante para a gente já ir formando ideia do que cada candidata defende. Eu estou junto com a professora Neuci e quero assistir porque eu sei que ela vai mandar muito bem. Beleza, eu com certeza também vou acompanhar. Tá bom. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Uma satisfação, sucesso na sua jornada. E a você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado pela audiência e te convido para participar de mais um episódio na semana que vem. Um grande abraço, até lá.